A madeira é um material excepcional para a construção, além de ser uma matéria-prima industrial de múltiplo aproveitamento. Isso justifica o fato de sustentar e acompanhar a civilização desde os primórdios. Conheceremos então a origem e produção das madeiras, suas características como material de construção, as propriedades físicas e mecânicas e, por fim, a madeira na construção civil. Botanicamente, os vegetais superiores pertencem ao ramo das fanerógamas ou espermatófitos, que são vegetais completos com raízes, caule, copa, folhas, flores e sementes. Classificam as fanerógamas conforme sua germinação e crescimento. Essa classificação se dá em endógenas, que possuem germinação interna, e exógenas, que são de germinação externa. As árvores exógenas se diferenciam morfológica e anatomicamente em gimnosperma e angiosperma. Partindo para a produção, o processo tem início com a entrega da matéria-prima em bruto na zona de recolha e armazenamento da serração. Os troncos são então transportados para uma área de análise e seleção automática das espécies de árvore e de corte inicial. Em função da classificação, os troncos são então separados e empilhados para posterior uso. Da zona de separação, os troncos são conduzidos para as instalações de serração propriamente ditas, onde são retiradas as cascas e as inserções de galhos. De seguida, os troncos são introduzidos numa primeira máquina de corte longitudinal, que dá origem aos elementos de madeira, que são mais uma vez separados e ordenados para operações posteriores. Tanto nesta como nas restantes fases, todos os subprodutos, como aparas de madeira e cascas, são conduzidos para outras zonas, onde são sujeitos à reciclagem. Depois do corte, os elementos de madeira são transportados para os fornos de secagem, que permitem acelerar a estabilização das condições de umidade. Após a secagem, são conduzidos para uma zona de aplanamento, onde lhes é dado um acabamento superficial final. Depois do corte transversal, de acordo com as especificações do cliente, os elementos finalizados são embalados e levados para a zona de armazenagem e distribuição, de onde partem para o seu destino final. Características da madeira como material de construção. A madeira é um material excepcional que pode ser usado na sua forma natural ou como matéria-prima. Pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de tratar a madeira para a sua utilização em diversas etapas construtivas. As madeiras, em seu estado natural, têm características próprias que podem ser alteradas com tecnologia moderna. Algumas dessas características mais importantes são alta resistência mecânica, não só a esforços de compressão, bem como a esforços de tração, podendo ser utilizado tanto em pilares como vigas, resistente a choques e esforços dinâmicos, apresenta boas características de isolamento térmico e absorção acústica e tem fácil trabalhabilidade, permitindo ligações simples. No entanto, a madeira somente adquire reconhecimento como material de construção em condições de atender a exigências técnicas construtivas, quando outros tantos processos de beneficiamento permitem anular as características negativas que apresenta em estado natural, como perda de propriedades e surgimento de tensões internas devido a problemas de secagem e umidade. Problema que pode ser resolvido com o controle da umidade e da secagem. Fácil deteriorização em ambientes agressivos que desenvolvam agentes predadores como fungos e cupins, podendo ser resolvido com métodos como o expurgo e pulverização. E dimensões limitadas, podendo ser resolvidos pela laminação contra placados e aglomerados. A madeira como material de construção
É, depois do aço, o material mais utilizado. Pode ser utilizado em diversas etapas, desde as fundações até os acabamentos, passando tanto pela estrutura como por material auxiliar. Agora, iremos falar um pouco sobre as propriedades físicas da madeira. Para escolher a madeira ideal para cada utilização, devemos conhecer as suas propriedades físicas. Os fatores naturais de variação são a estrutura atômica e a constituição do tecido lenhoso, que varia de espécie para espécie, a massa específica do material, que é o índice da distribuição ou concentração de material existente e resistente no tecido lenhoso, a localização da peça do lenho, já que o resultado de qualquer ensaio sofrerá alterações a depender de onde o corpo de prova for extraído, pois há alterações na massa específica e do tecido lenhoso em diferentes zonas do lenho, a presença de defeitos como nós, fendas e fibras torcidas que dependem da distribuição, dimensão e principalmente da sua localização. Esses defeitos podem provocar consideráveis anomalias no comportamento físico-químico da peça ou do corpo de prova. E a última é a umidade, já que a madeira é constituída por fibras celulóicas hidrofílicas e a impregnação de umidade altera profundamente as suas propriedades. A madeira apresenta o máximo de resistência mecânica quando está completamente seca. Esses conhecimentos só são adquiridos através de resultados de muitos ensaios. Propriedades mecânicas da madeira. As propriedades mecânicas da madeira são denominadas as características de resistência da mesma a todos os tipos de solicitações mecânicas. Essas propriedades se classificam em características mecânicas principais, que são exercidas no sentido das fibras da madeira, como compressão, tração, flexão estática e flexão dinâmica, e características mecânicas secundárias, que são as que exercem transversalmente as fibras, e podem ser subdivididas em compressão e tração normal às fibras, torção, cisalhamento e fendilhamento. Todas as características mecânicas da madeira estão ligadas às suas características físicas diferentes, ou seja, anisotropia, bem como a heterogeneidade e capacidade de absorção de água. Vale ressaltar, por fim, que a variedade, distribuição e concentração de seus principais constituintes celulares contribui variavelmente para a resistência do material em questão. A madeira possui diversas propriedades, como já vimos, que a tornam muito atraente frente a outros materiais para a construção civil, como, por exemplo, por ser um material naturalmente resistente e relativamente leve, por isso é frequentemente utilizada para fins estruturais e de sustentação de construções. Todas essas propriedades apresentadas tornam seu uso indispensável para muitos arquitetos e engenheiros, por ser um diferencial de beleza e sofisticação, além de oferecer isolamento térmico e acústico e garantir a diminuição de custos na obra. A madeira é empregada na construção civil de forma temporária, na instalação do canteiro de obras, nos andaimes, nos escoramentos e nas formas. De forma definitiva, é utilizada nas esquadrias, nas estruturas de cobertura, nos forros e nos pisos. Diante disso, é necessário certificar-se que ela possui certificação e esteja de acordo com os padrões de sustentabilidade, como também certificar-se de alguns cuidados na execução da obra. Agora, abordaremos as vantagens do uso da madeira na construção civil. A madeira é um produto de origem natural e renovável, cujo processo produtivo, em relação a outros materiais industrializados, exige baixo consumo energético. Enquanto novas árvores forem plantadas e usadas de forma consciente, a madeira continuará disponível. A madeira também é um excelente isolante e isso permite uma importante redução de energia causada no aquecimento e climatização de edifícios. Podemos citar também a madeira por ser um material fácil de trabalhar e ser muito versátil, por ser utilizada de
várias formas e cumprindo também determinações especificadas, de acordo com o tipo de aplicação pretendida. É um material também que não oxida, tendo a capacidade de ser reutilizada várias vezes.